Uma vez que ele estiver dentro do avião, ele não é retirado. Depende da política da companhia, né? Veja, poder não poderia. Em tese, né, quando você comprou a passagem, você tem direito de usá-la, e ponto final, né? Então, assim, poder não pode, mas existe a prática disso. Uma situação legal. Tem alguns vídeos, inclusive, na internet, o algoritmo vai jogando, né? Quem acompanha o canal aqui provavelmente deve receber muito conteúdo relacionado à viagem. E às vezes você chega lá, no teu assento tem uma pessoa sentada lá. Então nós temos duas pessoas dentro da aeronave, uma sentada e a outra de pé, do mesmo voo. De quem é a preferência? Isso vai caber ali a tripulação resolver. A tripulação, ao comandante resolver. Mas alguém foi prejudicado já nessa situação de pronto, né? Alguém teve seus direitos violados. E quando direitos são violados, a gente tem que recorrer à justiça para equilibrar essa relação, né? Houve um desequilíbrio aqui, vamos na justiça buscar um equilíbrio. Seja compensação financeira, seja um acordo para aquela pessoa ser indenizada de alguma forma, porque ela fez a parte dela, né? O passageiro foi lá, pagou a passagem, chegou no horário do aeroporto, se dirigiu ao check-in da forma correta, respeitou as regras em relação à bagagem, ele fez a parte dele. Então se espera que quem vai fornecer o transporte também faça. Quando quem vai fornecer o transporte não faz, o problema está criado, Carol. Então, assim, pode tirar o passageiro do voo? Não pode, mas vai ter que tirar. Não dá para ir um no colo do outro, né? E aí, quando isso acontecer, esse problema for gerado, aí sim é possível buscar os direitos daquela pessoa na justiça. Doutor, no caso que um passageiro tem duas pessoas com o mesmo número de assento, né? Se ainda tiver vaga, ele pode ser alterado para outro assento e essas informações devem ser colocadas no sistema? Sim, é muito interessante, Carol, esse apontamento, porque tem uma mística, né, em relação à aviação, de forma geral, é que vocês tentam aí, inclusive, passar de bastante informação. E sempre o povo gosta do quê? Da desgraça, né? Então, pô, no caso de um acidente, quem que estava lá no 39A? O fulano ou o ciclano, sendo que ele tinha duas passagens no mesmo assento, né? Hoje em dia, com a informatização dos sistemas de aviação, das companhias aéreas, em tese é fácil realizar essa alteração. Então, caso tenha um outro assento e o passageiro aceite, né, um dos passageiros aceite trocar de assento ali sem problemas, ele pode ser realocado e internamente deve ser feito um registro exatamente por segurança para essa questão de um eventual acidente. É importante a companhia ter esse controle dos assentos de quem está sentado em cada assento, exatamente para uma fatalidade. Por mais que o percentual de acidentes aéreos seja muitíssimo baixo, é mais seguro andar de avião do que de carro, do que de trem, do que de moto, do que é um dos meios mais seguros de transporte, né? Mas ainda assim acidentes acontecem. Então esse controle de assento é importante que a companhia faça. Se você estiver no avião e for trocar por algum motivo, trocou com um passageiro, é importante que você informe o comissário. Se a companhia aérea vai fazer as alterações no sistema ou não, procedimento interno. A gente não tem uma previsão legal que isso tenha que ser feito ou a forma que isso tenha que ser feito. Mas por segurança, pensando, lógico, no caso mais absurdo, que seria um acidente, né? É importante que a companhia tenha esse controle. No caso de um acidente, inclusive, né, nós podemos aqui até fazer um episódio só sobre isso, comentando alguns acidentes e o que virou processo, o que não virou, qual a responsabilidade e tudo mais. Mas só para a gente pincelar, quando o passageiro morre num acidente aéreo, a responsabilidade vai recair, falando do direito civil, sobre a companhia aérea, né? Porque ela se responsabilizou de levar aquele passageiro em segurança. Uma coisa que a gente tem visto, a minha atuação maior é no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu tenho processos em todos os tribunais de justiça no Brasil, né? Uma coisa que tem causado bastante revolta na advocacia, de forma geral, é o valor que os juízes estipulam em casos extremos como esse. Lógico que uma vida não tem preço, né? Para a família, para quem fica ali, perder um ente querido não tem preço.
mas existem sentenças que atribuem valores como 30, 40, 50 mil reais como dano moral para aquela família que perdeu um ente querido. Na nossa concepção, esse valor é muito baixo. Não, novamente, podia ser 50 milhões de reais que não pagaria a vida daquela pessoa. Mas considerando que um atraso, um cancelamento de voo, a gente tem decisões aí de 3 a 10 até 15 mil reais, no atraso ou cancelamento, no evento morte, o dano moral ser ali a partir de 30 até 100, em alguns casos, é meio desproporcional. Então, é uma coisa que causa bastante revolta. Mas a gente pode, se vocês toparem, gravar um episódio só sobre isso, para entender alguns acidentes aéreos que já aconteceram no Brasil, quais os desdobramentos legais, enfim, tem bastante coisa interessante, tanto da legislação criminal quanto da legislação civil, sobre acidentes aéreos. Legal, doutor. E olha, isso que você falou da mística que tem aí na questão da aviação, eu não sei se você que está assistindo esse episódio, se você sabia, tá? Mas a próxima vez que você for embarcar num voo, tente sentar no assento 13. Você não vai conseguir, porque ele não existe, tá? Então, Nossa, eu não sabia disso. Então, na próxima vez, fique atento aí, que não existe o assento 13, por conta dessa razão aí, da mística, né, do número 13, e aí, então não existe. Então, é por uma questão de ordem da superstição mesmo? Exatamente. Então, para evitar que ninguém compre aquele assento, então eles tiraram o número 13. Então, preste atenção aí no próximo voo que você estiver assistindo esse vídeo aí, no seu próximo embarque, tente procurar o número 13.